Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. Os cruzeiros marítimos têm como característica encantar os passageiros e alimentar os sonhos dos que ainda não tiveram esta oportunidade. Por isso, um livro lançado em agosto é uma boa dica para quem quer conhecer melhor este universo e preparar para viver esta experiência. Memórias do DEC, do publicitário Francisco Ancona Lopes, é um compilado de boas histórias em alto mar e fatos importantes, muitos deles registrados no Porto de Santos. O lançamento foi na Società Italiana de Santos, que na ocasião estava comemorando acho que 128 anos e achou interessante lançar para que seus associados e amigos acompanhassem o lançamento desse livro, que tem a ver muito com Itália, né? Na medida em que boa parte dos fatos relatados no livro ocorreu e tem a ver com companhias marítimas italianas, né? Então, aconteceu em agosto, em final de agosto, e foi um evento muito interessante, porque nós pudemos rever uma série de pessoas e figuras da área marítima aí de Santos, ligadas ao porto e à operação turística, operação portuária, e foi um grande prazer ter estado com essa gente toda depois de alguns anos que eu pendurei a chuteira na área de operação de cruzeiros. Entre as tantas histórias presentes no livro, uma lembra da inauguração do terminal de passageiros do Concais, em Santos, em novembro de 1998. Havia uma dúvida, falava-se que no armazém em que está o terminal Concais, o armazém número 25, havia uma rocha próxima do cais e que é uma rocha que, se de fato, dependendo da posição dela, poderia criar um risco para os navios que atracassem lá. E aí houve, nos meses anteriores, uma série de polêmicas, porque havia quem condenasse a designação do Armazém 25 para operar navios de turismo. O que aconteceu? Em novembro, se não me engano, de 98, foi marcada a primeira escala no terminal privatizado. O navio veio da Europa, eu estava curiosamente a bordo desse navio, porque tinha embarcado no Rio de Janeiro, estava com meu celular, já havia celulares na época, e a companhia marítima, na ocasião, não queria absolutamente correr risco, porque se houvesse algum tipo de incidente ou acidente, haveria problemas sérios de operação do navio e de seguro, etc. Resultado, a imprensa toda de Santos, o meio marítimo estava esperando o navio atracar lá. Depois de uma série de vai e vem aí com as autoridades, com a companhia docas, etc., finalmente, com uma liminar, o navio atracou no terminal 23, ou seja, o terminal de passageiros foi inaugurado sem navio. Estas e outras memórias do autor estão no livro. Ele lembra como surgiu a oportunidade de conhecer o mundo dos cruzeiros. A minha profissão é publicitário, então eu comecei atendendo a conta, muito jovem, de duas companhias marítimas italianas, a Italmar, Companhia Itália, e a Costa. E a partir daí eu comecei, era um momento de transformação na área de marketing de uma dessas empresas, eu acabei me envolvendo ou sendo envolvido em uma série de ações e uma série de projetos ligados ao marketing que acabaram por acompanhar a transformação que esse produto passaria pela área de atendimento ao cliente. Era um momento de transição entre as viagens de linha regular ligadas mais ao fluxo migratório, né? Estou falando final dos anos 70, começo dos anos 80, para o mercado
grande, enorme mercado de cruzeiros marítimos, de viagens de lazer. E aí a gente acabou se envolvendo cada vez mais e desenvolvendo muita experiência em várias áreas. Isso resultou, depois de 40 anos, mais ou menos, de atuação nesse setor, na realização do Memórias do Deck, que é um livro de quase 500 páginas, mais de 900 fotos, e que tem muito a ver, inclusive, com Santos e com o mercado de Santos, o Porto de Santos, né? Passagens muito interessantes. Com tanta experiência, o autor acredita que a indústria de cruzeiros no Brasil poderia estar em outro nível. Passa pelo Brasil conseguir viabilizar alguma companhia marítima que permita ter um navio 12 meses por ano, porque aí você tem a cadeia produtiva anda sozinha. Você passa a ter empregos o ano inteiro, passa a ter um volume maior de... Quer dizer, é aquilo, né? Quanto mais tem, mais vai ter. Nós já tivemos no Brasil, há uns 15 anos atrás, 20 navios na costa brasileira. Ok, eram navios menores do que os que estão escalando hoje os portos brasileiros. Mas 20 navios, 4, 5 companhias diferentes. Hoje nós temos 2 e apenas 5, 6 navios. Então, por mais que os navios tenham crescido de tamanho, nós temos muito menos oferta de opções de cruzeiros diferentes, cruzeiros temáticos. E ele finaliza dizendo como os amantes dos cruzeiros marítimos podem adquirir o livro. O livro está disponível no site www.memoriasdodeck, deck com CK, né, no final, .com.br. Esse link te leva direto para a empresa de logística, onde você compra, dá o seu endereço e recebe em alguns dias o livro em casa. E a Autoridade Portuária de Santos renovou os descontos tarifários no Porto de Santos para cruzeiros e para operadores portuários que atingirem boa pontuação no Índice de Eficiência e Sustentabilidade Portuária, que avalia regularidade contratual, operacional e aspectos de sustentabilidade das operações no Porto de Santos. Portarias neste sentido foram publicadas no dia 8 de outubro. A portaria número 161/2025 traz descontos tarifários baseados em indicadores de eficiência e sustentabilidade. Segundo a APS, esta é uma forma de incentivar os armadores que adotam boas práticas. Os descontos previstos nas portarias irão vigorar a partir de 17 de outubro, quando terminam os prazos de vigência das atuais portarias de desconto. Já a portaria número 162/2025 traz critérios para descontos tarifários aplicáveis a navios de cruzeiro no Porto de Santos. A concessão de desconto relacionada à quantidade de passageiros por armador durante a temporada incide sobre o item 4 da tabela 3, infraestrutura operacional ou terrestre. O desconto tarifário varia de 10% a 60% conforme a quantidade de passageiros, com o máximo benefício aplicado para armadores que transportarem acima de 700 mil passageiros. O desconto será aplicado provisoriamente com base nas previsões fornecidas pelos armadores e ajustado ao final da temporada, de acordo com os dados efetivos do sistema Supervia de dados da APS. A portaria estabelece que os armadores devem informar a autoridade portuária com antecedência a estimativa do número de passageiros e os detalhes das escalas. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos amanhã, mais cedo, 6 da tarde. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal.